Que a paz e a graça seja multiplicada sobre a tua vida, nesse momento que você foi dirigido por Deus a estar acessando esse vídeo aí. Eu quero convidar você, querido, a continuar sendo dirigido por Deus nesses dias, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Então continue sendo dirigido por Deus, sabe, compartilha esse vídeo, aperta o sininho das notificações. Por quê? Porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. Segue a gente também no canal aí, ajuda a gente no Instagram aí, deixa Deus te usar em o nome de Jesus, amém? Eu quero começar a falar, querido, sobre uma série que fala sobre ficar atento, sobre ser sóbrio. E a palavra que Deus deu para mim, querido, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, que diz assim, versículo de número 6, desculpa. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Ficar atento, ficar firme. A nova tradução da linguagem de hoje fala sobre a gente ficar atento, portanto seja humilde debaixo da poderosa mão de Deus. Mas no versículo de número 8 diz assim, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo. Então a gente vai falar, querido, um pouco hoje sobre a gente ficar atento, inclusive sobre as maldições. Maldições, queridos, são obras que são lançadas contra nós, são coisas que são feitas, obras da maldade que são feitas contra nós, através de palavras ou através do ocultismo. Mas uma das coisas, querido, que Deus chama a nossa atenção é que nós podemos vencer essas maldições. Por quê? Porque o texto vai falar que o diabo, vosso adversário, anda bramando ao vosso derredor, rugindo ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas agora a palavra tragar, querido, nós podemos substituir ela pela palavra enganar. Por quê? Porque o diabo é o grande enganador. Ele vem para quê? Ele vem para matar, roubar, destruir a tua vida. Mas agora, uma das coisas que você precisa acreditar, querido, e você precisa crer nesses dias, é que contra Jacó, contra Israel, não tem encantamento e não tem maldição. Então quando você anda, querido, nessa palavra, você acaba admitindo o governo de Cristo sobre a tua vida, e você se humilha diante de Deus, você reconhece que Deus é grande, que Deus é poderoso, e que Ele pode te livrar de toda maldição, não importa a natureza dessa maldição. Aí você pode estar aí, pode dizer, pastor, mas a minha mãe me amaldiçoou, meu pai me amaldiçoou, minha avó me amaldiçoou, meu vizinho me amaldiçoou, pastor, nada dá certo na minha vida, eu me sinto amaldiçoado. Então aí é que está o segredo. Quando a gente fica atento, quando a gente se humilha, a gente vai entender que nós não vamos nos humilhar debaixo das mãos de uma pessoa comum, não, mas nós vamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Então nós vamos entender que Deus é poderoso e que Ele, querido, sabe, colocou a gente, querido, numa posição, sabe, de poder quebrar toda a maldição que está sobre a nossa vida. A palavra lá em Romanos, ela é legal porque ela vai falar, querido, Romanos 8:1, ela vai falar que nenhuma condenação mais há. Olha só, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nenhuma condenação. Então nenhuma maldição mais há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você precisa entender que se você estiver em Cristo, toda a maldição vai ser quebrada da tua vida. Agora, Romanos 8:1 vai falar isso. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Querido, a palavra propósito, ela é bem legal, por quê? Porque a palavra propósito, ela vem de prótese. Amém? A palavra propósito do grego, ela vem de prótese, mas elas não são a mesma coisa. A palavra propósito significa o quê? A intenção de fazer algo. A palavra propósito significa o quê? Aquele que deseja
alcançar alguma coisa. Mas a palavra propósito no latim, ela vai significar o quê? Lançar-se à frente. Por quê? Porque a palavra prótese, está comigo aí, não se distrai. Você vai entender isso. Então eu disse que a palavra propósito vem da palavra prótese. A palavra prótese do grego, querido, ela é uma palavra composta de duas palavras, pró e teses. A palavra pró, o que quer dizer a palavra pró, pastor? Adiante, à frente. E a palavra teses quer dizer o que, querido? Colocar-se. Então, quando a gente junta essas duas palavras, a gente entende colocar-se à frente. Só que prótese, ela tem um outro significado. Ué, pastor, que é isso? Sim, a prótese é algo, artificial, que você coloca no lugar de algo orgânico que você tinha, amém? E que você perdeu. Bom, propósito é a intenção de fazer algo. Então, se eu recebo um propósito de Deus, eu recebo de Deus, querido, a vontade, a intenção de Deus realizar algo poderoso através da minha vida. É por isso, querido, que a gente sempre diz que toda vez que o homem, que a pessoa, que você perde o propósito, querido, você vai substituir esse propósito por uma prótese. O que é essa prótese? É algo artificial que você quer colocar no lugar, querido, do propósito que você perdeu. Agora, eu quero convidar você, querido, a não colocar próteses, a não colocar coisas artificiais, querido, no lugar que Deus já reservou para ele na tua vida. Eu quero convidar você, querido, a assumir esse propósito de Deus, que é a intenção, que é aquele que deseja alcançar algo maior. Deus separou você, Deus colocou esse propósito na tua vida. Para quê? Para que você alcance algo maior. Então, querido, não substitua, não se iluda, não te ilude com aquilo que o inferno quer colocar na tua vida, não te ilude, querido, com o diabo, que é o vosso adversário, que anda em derredor, parecendo como leão, mas ele não é o leão. Existe um leão da tribo de Judá, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele sim colocou um propósito na tua vida, ele deu um destino de salvação, ele deu um destino de vida eterna, e ele disse: para que você conclua esse propósito, eu vou te curar, eu vou te libertar, e eu vou, te transformar. Isto se chama evangelho. Então é interessante, querido, a gente entender e a gente não aceitar as maldições. Por quê, pastor? Porque quando eu aceito as maldições, eu aceito porque eu desisti de lutar. Então você vai entender uma coisa: quando você desiste de lutar, é porque você está fraco, é porque você está sozinho, ou porque você não acredita mais na mudança. Mas agora eu quero dizer para ti uma coisa, eu quero te alegrar, querido, nesses dias. Por quê? Porque existe mudança, existe transformação. Ei, a Bíblia diz, querido, que quando Jesus toca em algo, isso não fica mais do mesmo jeito. Jesus encontrou um cego de nascença, os discípulos olharam para ele, perguntaram quem pecou, e aí Jesus disse: olha, não foi só pelo pecado da mãe e do pai, ou pelo pecado dessa pessoa, mas isso aconteceu, ele está cego, para que sobre ele se manifestasse a glória de Deus. Você está pegando, querido? Dá um glória a Deus aí. Por quê? Porque se Jesus está falando que a doença, que a enfermidade, que o problema, que isso que você não pode resolver, não é culpa tua, mas isso é para quê? Para que sobre ti se manifeste a glória de Deus. Você tem que tomar posse nessa tarde, e você precisa dizer: ei, eu vou ser o alvo da glória de Deus, eu vou ser o lugar aonde a manifestação da glória de Deus vai atuar, amém? Eu vou ser o alvo. Então você vai rejeitar a maldição, você não vai desistir de lutar. Mas pastor, eu estou sozinho, então vem para a igreja. Pastor, eu estou fraco, então vem se fortalecer. A palavra do Senhor diz, querido, que o poder de Deus, ele aumenta na nossa fraqueza. Numa tradução livre, querido, diz que quando você está fraco, aí você está forte, porque daí o poder de Deus, ele aumenta. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele vem dizer o quê? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo vai te exaltar. Então não desista, você não vai parar. Ei, você tem jeito, a tua vida tem jeito, você vai prosperar, você, querido, vai vencer esses desafios. Por quê? Porque esses desafios que estão sobre a tua frente, sabe que não foi culpa tua, que não foi culpa dos teus pais, mas
que é um instrumento pelo qual a glória de Deus se manifeste, é um instrumento para que Deus honre a tua vida. Essa enfermidade, isso que está acontecendo agora, que eu não sei, mas tu sabe, eu quero que você creia, Deus vai usar isso, querido, para glorificar o nome dele na tua vida, mas você não pode desistir da mudança. Você precisa insistir na mudança. O diabo é o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão. Mas agora, sabe o que o apóstolo diz? Ele diz assim: resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem nos vossos irmãos, os vossos irmãos no mundo todo. Então a gente vai entender isso, querido, nós vamos resistir na fé. A fé, querido, ela é suficiente. A fé que Deus colocou no teu coração, ela não é fraca, ela é suficiente. O que está acontecendo nesses dias é que você não está colocando ela em ação. Quando você começar a colocar ela em ação, você vai entender uma coisa: e o Deus que tem por nós um amor sem limites, Deus te ama sem limites, e preparou, querido, o escape, e preparou a força, preparou o ânimo. Ele quer te animar nesses dias. Levanta e anda em nome de Jesus. Sai, querido, sabe, dessa posição de desgraça, de maldição, sabe, dessa posição de fraqueza. Eu quero declarar uma palavra profética sobre você. Jesus Cristo te dá saúde, tem bom ânimo, levanta e anda em nome de Jesus. Sabe, querido, Deus tem poder, e Ele quer derramar esse poder sobre a nossa vida. Esse é um dos contrastes de Deus. Olha só, pastor, as coisas estão dando errado. Pois é, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação mais há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então, querido, o que está acontecendo de bom contribui para o teu bem, mas daqui a pouco aquilo que você está vendo que está acontecendo de ruim vai contribuir para o teu bem, se tu não aceitar, e se tu se levantar para orar, e se tu disser: olha, eu não aceito essa maldição, eu não me conformo com essa maldição, eu vou levantar, porque o meu Deus diz que eu não tenho condenação, não existe condenação sobre a minha vida. Mas se tiver, ou daqui a pouco você se sentir condenado, eu quero dizer para ti uma coisa: ei, querido, pede perdão em nome de Jesus. A Bíblia diz, querido, lá no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, eu já vou abrir aqui, querido, para a gente não falar nada errado. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando a gente confessa, Deus está chamando você, querido, não para carregar peso. Por quê? Porque a maldição é um peso. Assim como o pecado pesa na tua vida, e Deus não quer que o pecado pese na tua vida. Ele quer que você se alivie do pecado, e a forma de como você vai se aliviar desse pecado é que você vai confessar, e aquilo que era uma maldição vai virar bênção. Por quê? Porque você colocou o coração diante do Senhor, você se humilhou e pediu para Ele limpar e para Ele esvaziar, para que Ele possa entrar nesse coração de novo. Então você que está cansado, você que parou, querido, porque foi machucado, você que desistiu, sabe, porque daqui a pouco foi machucado em alguma igreja, foi machucado por alguma coisa, querido, eu quero convidar você a deixar a cura entrar. Não carrega mais esse peso, volta para Jesus, porque eu creio que Deus, Ele vai te aceitar, e Ele vai limpar você, e Ele vai preparar você de novo, para você assumir o propósito dEle para a tua vida. Não coloque uma prótese. Às vezes as maldições, elas permanecem, por quê? Porque as pessoas vão tentando colocar uma prótese, uma coisa artificial, que é parecido com um órgão que estava ali. Vamos lá, a pessoa coloca uma prótese de perna, sabe, às vezes a perna é parecida, mas não é a perna verdadeira. Então, querido, o propósito, ele é insubstituível. Você pode ver coisas parecidas, você pode ter uma alegria parecida, mas a prótese, querido, só é uma coisa parecida, mas é artificial, foi construída por homens. A prótese é construída por homens, o propósito, ele é construído por Deus para a tua vida. Amém? Então não substitua o propósito, não substitua o propósito de Deus, mas continue firme andando nesse propósito, ainda que
Pode ser que para ti esteja demorando, mas para Deus está no tempo certo. Não pare, continue andando. Continue buscando. E eu creio, querido, que o nosso Deus, o Deus que tem por nós, sabe, um amor sem limite, e que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo. Nós perdemos as promessas quando nos afastamos de Cristo. Então esse Deus que ama sem limite quer unir você em Cristo de novo, sabe? Ele quer colocar você em Cristo, sabe? Ele quer colocar você de novo no caminho de Cristo, sabe? João 14, versículo de número 6 diz assim: Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem uma vida verdadeira para você. Deus tem propósitos, Deus tem promessas e Deus tem uma vida abençoada para você. Não desista. Eu quero dizer, querido, se você pode botar a mão no teu coração e se você puder fechar os teus olhos, eu quero dizer para ti que o ano de 2023 já é o melhor ano de toda a tua vida. Eu ia dizer de todas as tuas vidas, não, ele já é, querido, o melhor ano de toda a tua vida, porque é o ano em que a promessa de Deus vai se cumprir. Você vai levantar, você vai quebrar essa maldição, você vai sair, querido, desse lugar de achatamento, de peso, e você vai ser livre em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo aí. Faça, querido, continue sendo abençoado. Compartilhe esse vídeo, sabe? Compartilha os reels que a gente vai fazer ali. Deixa Deus te usar, querido, sabe? E toca o sininho ali das notificações. Segue a gente no canal aí e compartilha com mais pessoas essa palavra maravilhosa de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E se você está perdido nessa tarde, ei, Jesus te achou e tem um propósito maravilhoso com você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe. Se você puder agora, baixa a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Pai, eu oro, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, que está assistindo ou que vai assistir, Senhor, este vídeo, e nós ministramos, Senhor, o teu milagre, o teu socorro, a tua cura, a tua libertação agora. Quebra, Deus, as cadeias, amarras, ataduras, e rompe, Deus, com toda a obra das trevas agora. Toda maldição lançada é quebrada no poder do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, um novo tempo. Eu declaro, Senhor, um novo dia, Senhor, sobre a vida dessa pessoa agora. Os milagres acontecendo, a força voltando, o ânimo voltando. Meu Deus, opera pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Seja curado, seja curada. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Não esqueça, querido, que a gente está aqui na igreja Avivamento para os Povos, na rua Picada Gravatá, no número 1654, na cidade de Taquara. Os nossos cultos aqui, querido, toda quinta-feira, a partir das 8 horas, todo sábado, a partir das 8 horas, todo domingo de manhã temos escola bíblica às 9 da manhã e à noite, um culto da família a partir das 19 horas. Procure a gente ali, segue a gente na página do Facebook, Avivamento para os Povos. Tem avivamento para a tua vida em nome de Jesus.